Projeto apresentado lá em 2016, prevendo, por exemplo, uma capacidade no Barradão de 35 mil pessoas e uma investida de quase 300 milhões de reais. Essa era, por exemplo, a proposta de uma modernização no Barradão e basicamente fazer uma arena para o Leão, visando, por exemplo, a Série A que viria nos próximos anos e principalmente um projeto de modernização dos estádios que vinha acontecendo com uma certa frequência. Já se passou aí quase 7 anos desse projeto que foi confirmado, mas não tinha garantia alguma na época de que seria levantado. Porém, depois de tanto tempo, muita gente fica na dúvida, né? O que aconteceu com esse projeto, como que era e também como que eu vejo, o cenário atual do Barradão. Por exemplo, se poderia esperar a torcida uma reforma visando, um longo prazo, até por conta de alguns movimentos recentes do clube querendo virar uma sociedade anônima do futebol. Será que faz sentido uma SAF reinvestir no estádio? Enfim, quero comentar aqui nesse vídeo de hoje sobre esse assunto. Mas antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal caso você tenha interesse em vídeos como esse, onde vamos trazer aqui nesse canal muito mais vídeos sobre projetos, arenas de estádios, centro de treinamentos, reformas, também sobre projetos de clube empresa. Tem um outro canal aqui também no YouTube, o Black Arthur Foot. Se você veio de lá também, valeu demais. Se inscreva aqui porque vamos diferenciar os conteúdos. Se você quiser ver mais notícias do mercado da bola, contratações do Vitória, tá aparecendo aqui no meu canal, o Black Arthur, clica lá, se inscreve e fica por dentro dos dois, tendo essas divisões aí pro YouTube entregar melhor cada um dos conteúdos, beleza? Bom, então lá no início ainda da temporada de 2016, a própria diretoria do Vitória anunciou esse projeto que não tinha, por exemplo, uma data para terminar ou para começar, não era nada confirmado, mas lá no dia 30 de janeiro de 2016 teve a apresentação desse projeto que poderia, no caso, custar inicialmente 270 milhões de reais. E o prazo de inauguração seria lá no dia 13 de maio de 2019, quando o Rubro Negro completaria, naquela ocasião, completou 120 anos de história. Então poderia ser um marco interessantíssimo, justamente no aniversário do clube de 120 anos, ter esse presente para a torcida, para a instituição, que seria a modernização do Barradão, que acabou não acontecendo. Deixei aqui algumas fotos também desse projeto e que, assim, até o presidente do Leão, Manuel Matos, na época, falou um pouco sobre essa expectativa do projeto que acabou não acontecendo. Que eu acho interessante aqui para vocês terem uma ideia do que era comentado na época. Abre aspas. Até meados de junho finalizaremos a parte do book de mercado e buscaremos assim uma empresa a nível internacional para captação de recursos. Nossa visão é que teremos 6 meses para fazer essa captação em função do momento de economia do país. Vamos focar no mercado internacional. Se tiver algum parceiro no Brasil, vamos trabalhar com esse parceiro. Afirmou então na época que o Vitória buscava então um investidor para conseguir na época quase esses 260, 300 milhões de reais para a modernização do Barradão. E que assim, ele até na época falou sobre essa crise que o Brasil vinha passando, que eu diria que de 2016 para cá não mudou muita coisa. Com certeza, se fosse fazer uma captação no mercado hoje, não seria nada fácil, assim como não foi na época. Um dos motivos desse projeto não ter ido adiante foi justamente sobre essa dificuldade de encontrar, por exemplo, parceiros interessados nessa reforma, como por exemplo a venda dos name rights, que poderia garantir alguns milhões na conta do Vitória para fazer esse projeto, nem no futebol, nem no mercado internacional de empresas interessadas, muito menos no exterior, que na época também já tinha investido pesado em algumas modernizações de arenas pelo mundo, pelo país também, como por exemplo o Allianz Parque do Palmeiras, logo depois de uma Copa do Mundo. Então, na época não foi muito, por exemplo, bem visto pelo mercado essa possibilidade de investimento para a compra, por exemplo, de um name rights do Arruda ou ter uma participação no estádio do Vitória. Bom, contando um pouco mais de detalhes sobre esse projeto, que iria ter mais de 35 mil torcedores como capacidade e que seria entregue lá em 2019, teria esse custo total, então, próximo da casa de 260 milhões de reais. Além disso, era interessado para o Vitória, por exemplo, utilizar o estádio para fazer shows, eventos e que, sem dúvidas, teria uma receita ainda maior. Um estádio multiuso, tendo, por exemplo, áreas VIPs, restaurantes e que poderia aumentar ainda mais a questão do faturamento. Além disso, sem contar que teria um espaço lounge com uma arena também que teria 21 camarotes VIPs e também, no caso, cadeiras, que poderia aumentar bastante o ticket médio, caso tenha interessados, por exemplo, que com certeza teria na compra desses camarotes ou cadeiras. Além disso, uma praça de alimentação, que poderia ter mais serviços à disposição da torcida e aumentar, sem dúvidas, o seu faturamento, uma loja do clube e um museu de forma integrada e que, sem dúvidas, aumentaria o faturamento. Além disso, um estacionamento com mais de 2.500 vagas, além delas 500 dessas vagas sendo VIP para a torcida, e a diretoria prevê um investimento na época dos 270 milhões de reais, que iria ser iniciada até dezembro de 2026,
que acabou não acontecendo. Durante a construção, o Barradão, a expectativa é de que ele ficasse fechado a partir de 2017 e teria aí um prazo de quase 2 anos até ele ser entregue em 2019, lá no dia 13 de maio, comemoração então, no caso, aos 120 anos, o aniversário do clube, que acabou não indo adiante. Então, essa aí eram as expectativas da época. Deixei também algumas fotos passando aqui para vocês desse projeto divulgado na época, em 2016, justamente pelo Vitória. Então, quero que você deixe aqui embaixo o que você acha que foram os motivos que esse projeto não foi adiante e, inclusive, o que o atual presidente, em 2023, o Fábio Bentes, falou sobre essa possibilidade de retomar essa reforma no seu estádio, inclusive no seu atual mandato. E bom, o presidente do Vitória, que conseguiu a ampliação do seu mandato até o final de 2025, tem interesse, inclusive em uma entrevista à Rádio Itatiaia, igual eu deixei aqui a matéria para vocês, de ainda no seu atual mandato ter uma modernização, uma reforma no Barradão, que é claro, não seria, por exemplo, retomar esse projeto igual lá de 2016, que teria um custo muito alto, né, 270 milhões de reais nos dias de hoje, seria no mínimo R$500 milhão, mas, por exemplo, ter algumas reformas no alambrado, na cobertura do estádio, que agora eu falo um pouco mais sobre isso. Então, sobre essa possibilidade, seria uma alternativa de venda dos name rights, que eu posso trazer um vídeo no canal falando sobre isso, e que, no geral, ele comentou o seguinte sobre essa possibilidade de reforma ainda no seu atual mandato e quais partes do Barradão ele gostaria de ver essas modificações. Abre aspas. Temos um grande projeto que é cobrir todo o Barradão. Nunca escondi de ninguém que estamos negociando o name rights do estádio e o recurso vai ser única e exclusivamente para fazer a cobertura do Barradão. Essa é a ideia, é claro, são projetos, estou no meu 4º mês de mandato e a gente espera concluir isso nos próximos 3 anos e meio de mandato. Disse aí, no caso, ele, que no caso essa matéria já tem um tempo, porém ele sempre deixou claro esse interesse, inclusive em matérias recentes, em 2023, sobre o interesse de ter essa reforma no estádio, quem sabe passando por uma reformulação, tendo uma capacidade ainda ampliada, e enfim, ele disse que estaria negociando, por exemplo, para essa questão do name rights, e ainda completou dizendo o seguinte, abre aspas, o Vitória é hoje uma instituição que não tem dinheiro em caixa, mas um pouco mais de 1 ano e meio, nunca deixamos de pagar um dia de salário e pelo contrário, pagamos antecipado, destacou aí no caso o presidente rubro-negro, que seria uma das possibilidades, igual lá em 2016, justamente a venda dos name rights para uma empresa para buscar essa captação e, por exemplo, conseguir uma reforma. Claro, se fosse fazer toda a cobertura, com certeza ficaria muito mais agradável, ficaria sem dúvidas mais bonito esteticamente e com certeza um conforto maior para a torcida. Só que com certeza não pararia por aí, né? Esse projeto que, se fosse para reformar tudo, ficaria muito caro, mas aos poucos pode ir construindo o seu estádio, aos poucos recebendo, por exemplo, dinheiro, ainda mais se o Vitória conseguir, por exemplo, o acesso de volta para a Série A, que sem dúvidas ajuda bastante. Um exemplo claro disso no Brasil foi a equipe do Goiás, que aos poucos foi reformando o estádio da Serrinha, claro, gastando bastante, não foi um projeto do dia para a noite, mas que foi aumentando a sua capacidade e que não tem uma capacidade de 50 mil torcedores, mas ali já chegando nos 20, 25 mil, com certeza comporta bem a torcida, que aos poucos pode também pensar, como tem espaço em volta, né, para uma ampliação caso seja necessário. Possivelmente o Barradão também não teria uma grande evolução eu diria aqui na questão da capacidade, que eu acho 35 mil torcedores pouco se você for analisar para o tamanho da torcida do Vitória, mas dentro da realidade tenho certeza que a torcida preferiria ter essa reforma no estádio e depois se preocupar, por exemplo, com a possibilidade de ampliação, né, principalmente para ter uma capacidade maior, quem sabe chegar nos 40, 45 mil torcedores. Além disso, o presidente Fábio Mota falou sobre a parte do alambrado, se poderia fazer algumas reformulações, e ele respondeu o seguinte, abre aspas, estamos fazendo um laudo para saber as condições da parte do alambrado, fazer um apelo à torcida para não subir ali. Se o alambrado cair, além de causar danos, pode causar também danos ao estádio e o ideal era substituir por um acrílico, mas a gente não tem essa grana. A questão é preocupante, vamos ter o laudo antes do jogo contra o Atlético na época. Segundo, para fazer assim uma campanha para que a torcida não suba ali, não é lugar de subir. Ele falou justamente sobre isso e que gostaria de fazer uma modernização e que com certeza passaria por ali, né? Por exemplo, garantindo até mesmo mais segurança para a torcida e que caso algo, por exemplo, desse errado, com certeza teria um prejuízo muito grande financeiro, que aí não é muito bom, né? Ainda mais depois da pandemia, que os estádios ficaram fechados, você vê que os clubes, aos poucos, lá para metade desse ano de 2023, que foi conseguindo liberações e melhorias nos seus estádios, porque ficou muito tempo sem torcida, basicamente 2021 sem torcida, a partir de 2022 uma parte, mas assim, não ainda conseguiu recuperar
os prejuízos que teve. Então eu vejo que essas reformas no estádio poderiam acontecer, ainda mais que não é algo tão distante, não foi, por exemplo, em 2006, 2007 que o Vitória pensava nisso, não, foi em 2016, mas para pensar nos dias de hoje, seria apenas, por exemplo, pequenas reformas, pequenas modernizações e não de toda a Arena Barradão, que eu quero justamente falar sobre o que poderia acontecer para pensar nesse projeto, quem sabe, justamente igual esse aqui que eu deixei as fotos para vocês, ser retomado. Que seria justamente em relação ao projeto de clube empresa que há 1 ano e meio atrás, quando eu trazia esse tipo de vídeo lá no meu outro canal, no Black Cartel, muita gente criticava, porque na época o Vitória estava na Série C. E assim, como que vai virar um clube empresa estando numa Série C? Até mesmo o presidente Fábio Mota gostaria de colocar o Vitória na Série A para pensar nessa possibilidade. E assim, já no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Vitória caminha a passos largos para ter esse retorno à Série A já nessa temporada de 2023, e o presidente Fábio Mota, no geral, é um entusiasta dessa ideia de, por exemplo, virar um clube empresa. Tá, Gustavo, mas o que tem a ver, né, virar um clube empresa com uma modernização no estádio? Simples, porque muitas empresas podem se associar a um clube visando um longo prazo, que é isso que todo torcedor espera, e uma modernização no estádio, que com certeza essa empresa pode conseguir ajuda de parceiros, por ser um grupo possivelmente ali mais endinheirado, com mais contatos, muito tranquilo de fazer essa captação do que o clube conseguindo contatos por fora, e além disso, né, tem uma possibilidade maior de faturamento. Alguns clubes no Brasil, como por exemplo o caso do Curitiba, associou a sua SAF com investimento, não só para pagar dívidas, que está, por exemplo, partes de reformas que tem na estrutura, mas também modernização do seu estádio, onde o Couto Pereira pode passar a partir do ano que vem por uma modernização nos próximos 1 ano e meio, 2 anos, para ter uma capacidade ampliada, uma modernização no estádio. E olha que eu estive no Couto Pereira há um pouco mais de 1 ano e o estádio estava em excelentes condições, mas visava já uma modernização pensando no longo prazo, e eu acho que o Vitória também tem que seguir por esse caminho. Como o presidente Fábio Mota é um entusiasta dessa ideia, eu acredito que retornando para a Série A e estudando essa possibilidade, aparecendo uma boa proposta, pode acabar acontecendo. É claro que não é algo fácil do dia para a noite, mas com certeza o Vitória retornando à Série A é, na minha opinião, um dos times mais interessantes que os investidores vão olhar, por conta principalmente da torcida, né? É difícil você achar um time no Brasil com tanta torcida como o Vitória, ainda mais porque os outros já viraram clube empresa, né, recentemente. Então o mercado está ficando bem limitado, ainda mais para equipes que têm uma torcida muito grande, como é no caso do Leão. Vale lembrar também que pelo rival, o Bahia ter virado um clube empresa e por ter sido um valor de aporte muito alto, próximo do Grupo City ali de quase R$1 bilhão, podendo até mesmo passar disso, no geral o Vitória acaba se beneficiando também porque é inviável uma empresa pensar em chegar, por exemplo, em fazer uma proposta para o Vitória e oferecer metade disso. Com certeza não vai ter avanço e acaba elevando a régua, né, no geral, justamente pelas equipes ter um nível de torcida parecida. Então, com certeza, acaba ajudando bastante. Quando o Vitória for captar recursos no mercado, tenho certeza que vai ser, sim, uma grande venda. Se vocês tiverem interesse, eu vou trazer aqui alguns outros vídeos nesse canal, justamente sobre, aqui no canal Futebol Team, projeto de clube empresa, notícias e tudo mais, atualizando sobre o Barradão, que eu vou deixar algumas sugestões, caso você esteja assistindo esse vídeo depois, que eu já trouxe aqui recentemente no canal. Se não, tem no meu canal, lá no Black Cartel Foot, onde trazemos as notícias, e esse vídeo aqui falando sobre o projeto de clube empresa. Clica lá, te vejo em alguns segundos. Conto aí com a ajuda também de vocês para se inscrever aqui no canal Futebol Team. Chegamos a essa marca de 10 mil inscritos. Valeu, galera!